A gente está com a responsabilidade aqui, né? Começou hoje, eu falei assim, nossa, tem o Mateus ainda, tranquilo. Foi rápido. Aí vem a música, não, vai demorar ainda, não, foi rápido. Aí o Marcão veio aqui e falei, não, agora já era. Irmãos, a nossa responsabilidade aqui... Não, mas eu não queria deixar as crianças, é brincadeira. Quem que vai ficar com as crianças hoje? Carla? Não, Carmen. Então as crianças vão lá com a tia Carmen. Um já foi correndo. Desculpem, obrigado. A nossa responsabilidade de trazer a mensagem aqui sempre é muito grande. Quando a gente fala, vai lá e fala na igreja, sempre é muito difícil, porque a gente tem que trazer a palavra de Deus e a nossa responsabilidade é não trazer nada que venha do nosso coração. Trazer algo que o Espírito Santo de Deus colocou no nosso coração para a gente trazer para a igreja. Porque a gente não sabe como foi a nossa semana, a gente sabe a gente sabe o nosso dia a dia. Mas a gente não sabe às vezes nem do nosso filho, da nossa esposa em detalhe, quanto mais dos irmãos, cada um que passou, que viveu, que experimentou nessa semana. Então, é sempre uma grande responsabilidade trazer a mensagem aqui para os irmãos. Então eu vou começar a convidar os irmãos a orarmos, fecharmos os nossos olhos. Pedimos que o Espírito Santo de Deus conduza a minha vida aqui trazendo mensagem para os irmãos e que o seu coração também esteja preparado para receber essa mensagem. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos pelo dia de hoje, o dia do Senhor e a oportunidade que temos de estarmos diante de Ti para estudarmos e refletirmos diante da Tua palavra, Pai. Muito obrigado por tudo, nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Esse palco ele tem algumas armadilhas. Fio e cadeira é justo para a gente cair na hora errada. Hoje o que a gente vai falar, quem estava aqui na escola dominical teve a aula do Mateus, a gente viu que a carta aos Coríntios foi escrita enquanto Paulo estava onde? Vamos ver se alguém prestou atenção. Éfeso, certo? E essa cidade de Éfeso é a carta ao qual a gente tem hoje o objetivo da nossa mensagem aqui. E antes da gente entrar propriamente na mensagem, é interessante a gente fazer uma pequena introdução para a gente entender aí onde é Éfeso. Assim, quem tem acompanhado a escola dominical tem visto esses mapas, mas só para a gente poder revisar aqui. Então a gente tem aqui essas setas que você percebe aí no mapa, é o que determina a terceira viagem missionária de Paulo. Então ele começa aqui na Antioquia, vai subindo para Tarsus lá e vai indo até aqui e depois volta atrás para voltar lá para Jerusalém. É o que a gente tem lá escrito no livro de Atos. Mas quando Paulo está lá em Éfeso, acontecem algumas coisas e antes da gente entrar propriamente na mensagem, eu quero considerar aqui com os irmãos esse momento para a gente poder chegar no contexto. A cidade de Éfeso, que está aqui, até coloquei um vermelhinho aqui para ficar, está em inglês, mas é essa aqui, ó, tá? É esse Éfeso aí. Essa cidade, ela era uma cidade portuária, como o Mateus falou de Corinto, cidade portuária até hoje é problema, certo? Não tem nenhuma cidade portuária santa. Cidade portuária é sinal de problema. Por quê? É uma cidade onde todo mundo chega, todo mundo sai, ninguém cria raiz, e quem chega em cidades assim não está muito preocupado com edificação. Só que Paulo ele vai para essa cidade com esse objetivo. E Paulo, a primeira vez que ele passa por ali é na sua segunda viagem missionária, e ali ele fica pouquíssimo tempo. Só que quando ele sai, os irmãos falam, fica mais tempo aqui com a gente. Aí ele fala assim, se Deus quiser, um dia eu volto. E vai embora, e segue a sua segunda viagem missionária. Quando ele começa a sua terceira viagem missionária, aí sim ele vai e para por aqui. Quando Paulo chega na terceira viagem missionária em Éfeso, ele fica 3 meses pregando na sinagoga. É lá gerado uma certa confusão, porque Paulo ele fala a verdade. Paulo não fica passando paninho, algodãozinho para deixar ficar bonitinha a situação. Ele fala o que tem que ser falado e aí ele é retirado de lá. Só que Paulo não desiste. Paulo vai para uma escola e ali naquela escola ele fica, que é a escola de Tirano, ele passa ali 2 anos pregando naquela escola. Dia e noite ensinando naquela escola. Então não era só os sábados, ele ficava diariamente ensinando na escola de Tirano. E a partir daquela presença dele ali,
a mensagem se espalha, ele evangeliza e as pessoas se convertem e aceitam Jesus. Éfeso era uma cidade complicada, porque em Éfeso tinha um templo que era como se fosse um cartão postal e um ponto turístico. Tanto que o templo de Diana, que em grego é Ártemis, né? Ártemis, né, que se fala. Ártemis era um templo que era um ponto turístico. E lá as pessoas iam para adorar Diana. E Paulo está lá na escola de Tirano, ensinando, pregando e falando da verdade do Evangelho. É óbvio que causa-se confusão, tem todo um contexto ali em Atos, depois se você quiser percorrer ali para poder entender. Aqueles que faziam, sabe aqueles amuletos? Começam a criar confusão, você está pregando alguém que não precisa de um santinho, eu preciso vender meu santinho. E aí cria confusão e Paulo, durante 3 anos, fica lá em Éfeso e depois ele segue a viagem dele adiante. Quando Paulo está voltando, ele não para em Éfeso. Lá em Atos é até interessante que ele fala, não vamos parar lá, que senão eu vou demorar muito, porque eu acho que ele gostava muito da cidade, ele gostava muito dos irmãos, e a gente vai ver isso aqui. Ele para em Mileto, e aqui ele chama os irmãos, os presbíteros de Éfeso, e ali ele fala algumas coisas a esses irmãos. E é isso que eu vou ler aqui antes da gente entrar no texto da nossa mensagem. Ele diz assim, pensem só, ele ficou 3 anos na cidade, ele sai, continua a viagem, quando ele volta, ele para em Mileto e ali ele chama os irmãos, os presbíteros, os líderes da igreja de Éfeso, e ele fala o seguinte, cuidem de vocês mesmos, aqui não é carta, tá? Aqui é Paulo falando para os irmãos daquela igreja, mas lá em Mileto. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da graça, que pode edificá-los, e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. A primeira coisa que a gente pode aprender aqui, antes da gente entrar propriamente na mensagem, é o perigo que a gente tem com a igreja boa. Porque a igreja boa, ela sofre tanto ataque como a igreja ruim. Porque a igreja boa, ela está gerando o quê? Resultado. Hoje a gente tem um pastor aqui na igreja que uma das coisas principais que ele gosta de fazer é o quê? Ensinar. Se um dia o Pedro sair da igreja e vier um pastor que não gosta de ensinar, vocês acham que vai todo mundo falar contra esse pastor ou as pessoas vão falar assim, nossa, que bom, agora eu não preciso nem... Quem ontem estava aqui e lembra 10 palavras que o Roni explicou aqui? 10 títulos lá que ele falou, 10 conceitos que ele trouxe ali. É difícil estudar, não é? Tanto é que quando você aprende alguma coisa nova, vem lá e fala hipérbole. Você fala, meu Deus. Aí ele vai e piora, que ele falou, como era do quiabo lá? Quiasmo, olha lá. É difícil estudar. Então se chega um pastor que só vem e fala coisa gostosa de se ouvir, é fácil as pessoas serem conduzidas para caminhos errados. E isso a gente vê hoje, aos montes, aos milhares, porque é difícil quando você tem que parar e muitas vezes ser confrontado com aquilo que mais nos conforta, que às vezes é o nosso próprio pecado. E quando Paulo fala aqui, por isso vigiem, olha, ele fala, eu fiquei 3 anos e jamais cessei de advertir vocês, dia e noite com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. E aí o tempo passa e alguns anos depois, Paulo escreve a carta aos Efésios, que é o texto que a gente vai ler aqui agora, que é o texto da nossa mensagem. Está aqui projetando, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, pode ficar à vontade, e aí a gente vai fazer a leitura aqui. Aqui provavelmente Paulo
escreveu essa carta no ano 60 ou 61, não se tem tanta certeza. O Mateus até mostrou uma cronologia ali, quando foi escrita a carta aos Coríntios, que Paulo estava lá em Éfeso. Mas aqui, Paulo vai escrever a carta aos Efésios quando ele já está preso em Roma. Então aqui já é alguns anos depois, e Paulo vai falar aqui no capítulo 4 sobre alguns cuidados que esses irmãos precisam ter e sobre a responsabilidade desses irmãos com a igreja. E o texto diz assim, versículo 11 do capítulo 4: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O texto que nós lemos aqui agora se refere a um contexto de toda a carta aos Efésios, que é a busca pela unidade da igreja, que é uma busca por uma unidade, mas que não se confunda com uniformidade. Cada um de nós, membros da igreja, membro do corpo de Cristo, nós temos uma responsabilidade para com esse corpo. Nós temos algo que nós devemos fazer em prol desse corpo. Mesmo que a igreja não dependa de nós, porque se você não levantar, alguém vai se levantar para fazer. Mas enquanto nós temos a instrução, nós temos a responsabilidade de fazer a nossa parte. Essa obra que Paulo diz lá no final, onde nós lemos ali em Atos, quando ele se despede dos irmãos, quando ele fala aqui dessa obra, dessa edificação do corpo de Cristo, nós temos a apresentação da obra de Deus, que é a obra perfeita. Quando Deus institui a sua obra perfeita, ele não depende de mim, ele não depende de você, ele não depende do pastor, ele depende do corpo. Para nós sermos edificados e para que pessoas que ainda não têm o Senhor Jesus em suas vidas possam ser edificadas através da nossa vida, da nossa mensagem e da palavra que nós trazemos por intermédio do Espírito Santo de Deus. Quando eu ou quando você não fazemos a nossa parte, essa pessoa está deixando de ouvir a palavra de Deus. E eu coloquei esse vídeo aqui para mostrar que nós todos aqui, nós não somos o chefe da obra. Nós não somos o mestre da obra. Nós somos pedreiro. Quem trabalha com obra aqui que eu sei é o André e essa aqui que é a Isabel, que está no ramo de fazer arquitetura. Fala 3 funções aí de obra. Pedreiro, carpinteiro, o formador de ferragem? O armador de ferragem pode ir lá e fazer o trabalho do pedreiro? Não, né? O mestre de obras consegue fazer lá o trabalho do pedreiro? Só se ele evoluiu até virar mestre de obra. Mas eu conheço muito mestre de obra que ele sabe mandar. Ele chega na obra e ele fala assim, ó, tem que fazer isso aqui. Mas você fala para ele, então vai, faz você. O cara fala, não sabe. Eu não sei se alguém aqui já reformou a casa. Quando o cara chega para reformar a sua casa, a primeira coisa que ele faz é falar mal do pedreiro anterior que fez a primeira vez. Ele vai olhar e falar assim, esse cara não fez direito não. Aí lá, ele vai lá e faz. Aí passa uns 2 anos, você precisa chamar outro. Aí vem o outro. Aí ele olha o serviço do anterior, que é o perfeito, ele olha e faz assim, nossa, quem fez isso aqui? Eu fui essa semana num velório, tava eu e meu cunhado parado assim, meu cunhado olhou pro lado e falou assim, quem será que colocou aquela torneira ali? Sem brincadeira, a torneira tava aqui, ó. Não dava nem para prender uma mangueira. A gente ficou, por que ele colocou a torneira ali embaixo? Quando a gente se coloca como mestre de obra, a gente se coloca como alguém especial. Mas diante das Escrituras, nós somos pedreiros. Cada um de nós aqui, a gente tem que colocar a mão na massa para construir. A gente tem que colocar a mão na massa para fazer. E a gente é capacitado por isso, por todo o corpo que está através de nós. Porque nós estamos constantemente em busca dessa unidade.
É uma obra perfeita que é feita através do Espírito Santo de Deus, é feita através da palavra, para que a gente possa criar essa unidade. Quando nós lemos esses versículos e quando nós vemos essa unidade, quando nós vemos e olhamos para qualquer obra e obras feitas pelo homem, nós percebemos que o projeto pode ser o mais perfeito possível. Ele é suscetível à queda, ele é suscetível a erro, ele é suscetível a um dia tombar. Quando a gente viaja para lugares onde tem ruínas, e até mesmo, eu até busquei algumas fotos do templo de Diana, lá de Éfeso, eu vi que hoje esse templo é gigantesco, ele foi considerado uma das 7 maravilhas da antiguidade. Esse templo hoje tem uma coluna de pé, lá. Só tem uma coluna, tanto que lendo sobre o lugar lá, falam que até você chega lá não tem nem muita coisa, assim, tem um pilar. Todas as obras, vocês foram para lá, para Éfeso? Não? Nossa, que pena, hein? Alguém já foi para Éfeso aqui? Eu vi essa semana uma aula e o professor estava falando que foi lá, ele visitou as ruínas da escola de Tirano. E assim, é impressionante. Existe uma biblioteca lá na cidade, então era uma cidade que consumia cultura, consumia sabedoria. Por isso que Paulo fica lá 3 anos ensinando a palavra para ensinar esses irmãos ali, aquela igreja a se edificar. E quando a gente fala de estruturas, eu trouxe aqui uma foto que todos vocês já devem ter visto isso. Esse é o prédio mais alto do mundo hoje. É o Burj Khalifa. Para quem não sabe, o Flávio tem sociedade aqui. Tem uma suíte lá. Esse prédio é o prédio mais alto do mundo. Para ele ser feito, eu vou ler aqui para não errar. Ele tem 192 estacas de aço de 1,5 metro de diâmetro e 43 metros de comprimento, enterradas a 50 metros de profundidade, para o prédio parar de pé. E assim são todas essas outras edificações, com exceção da pirâmide, que eu acho que não deve ter fundação de concreto, né? Mas todas as outras edificações gigantescas do mundo, existem ali os seus alicerces, as suas estruturas. A parte mais importante, me corrijam aí se eu estiver enganado, a parte mais importante de uma obra é o quê? O alicerce. O alicerce aparece? Não. Para quem está acompanhando aquela obra da Lucas ali acho que vai ser Pão de Açúcar, é o que dizem, ficou um tempão sem acontecer nada, né? De repente sobe as paredes e a gente fala assim, meu Deus, vai cair, né? Não. Outro dia eu passei do lado ali, acho que até subsolo tem um negócio. Vai ser gigantesco. Mas ó, estrutura, foi feito lá, passaram vários meses, você passava e olhava e falava, nossa, não vai subir nada aí. De repente vai e brota o prédio, porque estavam se fazendo o quê? Os alicerces. Só que o prédio ali do Pão de Açúcar, a nossa casa, esses prédios gigantescos, eles vão cair um dia. Porque é corroído, é corrosível. Pode acontecer algum problema, pode vir algum terremoto, pode acontecer qualquer coisa. E não é eterno. Mas o alicerce sobre o qual nós vamos falar aqui hoje é um alicerce eterno. É o fundamento colocado, que é o Senhor Jesus. Esse alicerce que foi colocado e não pode ser tirado por ninguém. Em 1 Coríntios 3:11, nós vemos aqui, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Esse alicerce foi colocado para a edificação da unidade da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Então nós temos aqui, no texto que nós lemos, os 3 elementos. Nós temos os pedreiros, nós temos a prática e nós temos o projeto perfeito. E aqui nós vamos passar para olhar um pouquinho o que são esses trabalhadores, esses pedreiros. Então aqui, primeiro, os pedreiros, esses trabalhadores. A palavra aqui nos revela algumas funções. E o que é interessante aqui nesse texto? Pensa um pouquinho. Isso aqui é dom ou é ofício? Existem diversos textos e nas cartas que falam-se muito dos dons. Mas isso aqui, irmãos, é trabalho. Isso aqui é trabalho. Aqui nada se fala em relação à importância do título. Aqui Paulo está listando os trabalhadores. E aí ele coloca os apóstolos, e aqui
quando ele enumera esses ofícios, ele vai colocar os apóstolos, que é o significado da palavra apóstolo, é o mensageiro. Essa função foi específica e com um propósito determinado. Ele está falando de si mesmo, que ele foi colocado como apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Nós temos os 12, nós temos Matias, e depois nenhum outro pode ser colocado como apóstolo. É interessante porque no próprio livro de Apocalipse, quando Jesus vai escrever as cartas às 7 igrejas da Ásia, a primeira carta que João recebe de Jesus, que ele vai lá e escreve, como Jesus diz, escreva, é a carta para quem? A igreja de Éfeso. E o que Jesus vai dizer aqui para João escrever é o seguinte, em Apocalipse 2:2, conheço as tuas obras, ali falando com a igreja de Éfeso, aquela igreja que ele visitou, essa igreja para quem ele escreve, ele diz assim, conheço tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Apóstolos que se intitulam apóstolos têm uma premissa, não são apóstolos. Diante da palavra de Deus, diante do Evangelho, os apóstolos foram aqueles determinados pelo Senhor Jesus Cristo. E esses já tiveram a sua função na história e no tempo determinado e já concluíram a sua tarefa. E quando nós vemos isso, nós percebemos que como crentes hoje, todas as características dos apóstolos, nós vamos ver aqui os profetas, os evangelistas, mesmo que eles não existam mais hoje, nós podemos pegar algumas das características que eles tinham e praticarmos hoje na nossa vida como crente, como alguém que pode usar alguma característica do apóstolo Paulo, por exemplo, que era alguém que era mensageiro da palavra. Eu e você, cada um de nós podemos ser mensageiros da palavra de Deus. Não é o missionário, irmãos. Não é só o Norval, não é só o Rodrigo, não é só, como é o nome do americano que veio aqui também? Jason. A gente vê os missionários e a gente fala, nossa, que trabalho bonito do missionário. Irmão, você com seu amigo, com a sua amiga, com seu pai, com a sua mãe, com seu vizinho, você também pode falar de Jesus para essa pessoa. Você não precisa esperar alguém ir falar com ele. Você faz parte do corpo. Você pode edificar esse corpo com a sua vida, através daquilo que você aprende aqui para você falar lá fora. Porque nada mais é do que a mensagem do Evangelho, são as boas novas. E aqui nós temos essa função dos apóstolos. Nós somos edificados nesse fundamento dos apóstolos e profetas. E Jesus Cristo, a pedra angular, igual nós vemos lá em Efésios 2:20, foi colocada. E nós estamos em cima desse alicerce, irmãos. E nós temos essa missão de falar da palavra do Senhor Jesus. Como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito, lá de Efésios 2:20. Como características então dos apóstolos, nós podemos buscar aqui entender que o que nós temos de um apóstolo hoje é a função de mensageiro. A única vez no Novo Testamento que a palavra apóstolo é aplicada aos cristãos é em João 13,16, que diz assim: digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro, ou seja, nenhum apóstolo, nenhum é maior do que aquele que o enviou. Dessa forma, a característica de um apóstolo que nós herdamos é alguém submissivo à vontade do seu Senhor. O nosso Senhor Jesus determina para nós temos que falar da palavra, nós podemos pregar a palavra, nós temos capacidade para falar sobre a palavra. E aí temos aqui os profetas do Antigo Testamento e nós temos os profetas do Novo Testamento. Quando nós lembramos de João, que é um que até o único que eu tinha lembrado de cabeça era João, mas nós temos também Ágabo e outros profetas lá em Atos 11, que é dito que haviam profetas, eles existiram no Novo Testamento e tiveram a sua função determinada em tempo específico do dom de profetizar. Se Paulo está se referindo aqui ao ofício do profeta, o ofício do profeta, então, que nós podemos herdar hoje alguma característica desses profetas, é o sentido de entender que nós podemos falar sem medo daquilo que nós lemos na palavra.
Eu não sei se você já teve medo, eu não sei se você já teve vergonha. Eu vou falar o que eu já tive. Eu já tive medo e eu já tive vergonha. E hoje eu tenho mais vergonha ainda, porque quando eu lembro eu falo, nossa, que vergonha, né? É uma bola de neve. Você vem na igreja, você ouve que Jesus entregou o sangue dele, que ele morreu na cruz para me salvar, que antes da fundação do mundo ele já me conhecia, que ontem o que a gente ouviu aqui, né, a gente reflete sobre isso, uma doença que aparece, a gente fica desesperado, mas se a gente tiver um pouco de paz, de espírito, de entender, eu sei que o Senhor Deus já sabia isso na eternidade, eu tenho que repousar nele, eu tenho que orar a ele e pedir, Senhor, na sua infinita misericórdia, que o Senhor me cure. Eu ouço tudo isso aqui, eu pego tudo isso e faço o quê? Ai, que gostoso. Aí quando alguém está passando por dificuldade, ou quando alguém está em pecado, quando alguém está precisando ouvir da palavra do Evangelho, eu fico com medo, eu fico com vergonha e eu não falo. O que eu estou fazendo com essa pessoa? Ah, vai lá, vai. Afunda aí. O que nós podemos trazer para a nossa vida do profeta hoje não é falar assim, ah lá o profeta tal, não é isso, irmãos. É a característica do que a gente pode viver hoje, do que esses profetas vivenciaram. É com ousadia proclamar a palavra, não ter medo. Hoje nós temos a palavra toda revelada para nós pegarmos, estudarmos, refletirmos e quando alguém tem alguma dificuldade vai lá e fala assim, poxa, eu sei o que pode ajudar essa pessoa. Está escrito aqui, ó. Aí você vai lá e fala para a pessoa. E por muitas vezes, por aquilo que você fala ali numa conversa num restaurante, sentado num sofá ou deitado do lado de uma cama de hospital, essa pessoa vai falar assim, eu aceito Jesus como meu Salvador. Não precisa nem chamar o pastor. Olha que legal. Você resolveu ali. E às vezes é a última coisa que a pessoa faz. E quantas pessoas passam por isso? E a gente tem o privilégio de fazer parte desse corpo que pode ser edificado através das nossas vidas. Nós temos também os evangelistas, que temos aqui a ocorrência de 3 vezes desse termo no Novo Testamento, falando de Filipe em Atos 21:8 e Timóteo em 2 Timóteo 2:4. O evangelista, ele é o mensageiro das boas novas. Nós vemos hoje no YouTube, e eu vi recentemente, pessoas que falam assim, eu sou evangelista. Se ele está falando lá da mensagem de Cristo verdadeiramente, amém por isso. Mas os evangelistas já tiveram também a sua função. Se Deus de alguma forma levanta homens e mulheres hoje para falarem do Evangelho e só falarem do Evangelho, é o que nós aqui hoje temos que fazer o quê? A mesma coisa. Também é a nossa missão proclamar o Evangelho dessa forma, com intenção, cheios de intenção. A tal da intencionalidade que muitas vezes nos falta, de fazer as coisas com intenção, porque nós queremos que as outras pessoas também façam parte desse corpo. Nós também temos essa capacidade. E por último aqui, ele fala dos pastores e mestres. Existem algumas divergências. Quando você for estudar esse texto aqui, se você tiver interesse, você vai ver que tem pessoas que falam pastor é uma coisa, mestre é outra. Nos nossos estudos aqui em homiléticos, as discussões que tivemos, aí que o Pedro também nos passou vários materiais, pastor e mestre aqui é a mesma pessoa. Tanto que no original, lá, lendo no original, a gente percebe que não tem nada que desassocie o pastor do mestre aqui. É a mesma função. Um pastor precisa ser mestre. Um pastor precisa ser aquele que está disposto a ensinar. Quando o povo de Éfeso recebe a carta e eles leem isso aqui, o que eles lembram? Nossa, Paulo ficou 3 anos aqui ensinando de manhã só? Não, dia e noite ele passava ensinando. Então isso para o povo da cidade não é novidade. Pastor mestre para eles é assim, ué, tem algum pastor que não é mestre? É mais ou menos isso. A gente tem mestre que não é pastor? Tem. A pessoa pode ter o dom do ensino, ele pode saber ensinar, mas ele pode não ter o dom de trazer a palavra para a comunidade. Ele pode ser um mestre, mas um pastor necessariamente ele precisa ser mestre, ele precisa ser alguém
disposto a ensinar, disposto a compartilhar da palavra, daquilo que ele pode passar ali. E aí nós temos, então, os trabalhadores, nós temos aqui, então, os pedreiros, e aí nós vamos para a prática. E aqui na prática, nessa prática que é a execução do serviço, nós já entendendo aqui o ofício, nós podemos pensar aqui, quem se enquadra na função de pastor-mestre é o único com a responsabilidade. Eu já disse aqui, não. A responsabilidade de executar a obra é de todos nós. Olha o que diz aqui. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Uma coisa que eu gosto muito de comentar é o seguinte, quando você lê santo, não acha que é o crente fazendo assim, ó. Nossa, eu estou flutuando, me segura, como eu sou separado. Não, é separado para a obra, é santificado, é uma busca constante por santificação. Quando a gente lê santo aqui, irmãos, está falando de quem? Ixi, agora chegou em todo mundo aqui. Com vistas ao aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Quem é que vai executar o serviço? Todo mundo. Não tem como. Não dá para fugir. Só se a gente cortar o versículo no meio aqui e falar, não, vamos ler só até o 11, a gente para por ali, ó, é função do pastor. Não. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço, a edificação do corpo de Cristo. E aí nós temos o texto aqui, eu vou convidar você para abrir sua Bíblia em 1 Pedro 1, versículo 13 a 16. Veja bem aqui a responsabilidade. Diz assim, 1 Pedro 1, de 13 a 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Não é escolha, irmãos, é determinação do Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. O pecado que nós praticamos na semana, esse momento aqui de comunhão, enquanto você ouve essa mensagem, enquanto passou o momento do louvor, enquanto nós estamos aqui ainda, é o momento de você pedir perdão, de eu pedir perdão pelos pecados que eu cometi essa semana, porque nós temos que ter a consciência de que nós estamos em um processo de santificação. Não foge disso, porque é através do seu processo de santificação que você vai atingir a vida de outras pessoas. Não acha que você vive a sua semana de qualquer jeito, e aí você vê alguém em pecado, você chega lá para a pessoa e fala, ei, o que é isso aí que você está fazendo aí? Você está em pecado. A pessoa olha para você e faz o quê? O que você está falando? É triste. E lá se foi a oportunidade de você falar. Esse processo de edificação é determinado pelo Senhor. Se nós fazemos parte do quadro de funcionários dessa obra, nós temos que edificar o corpo, a edificação do corpo de Cristo. A responsabilidade dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas no início da história da igreja, da responsabilidade dos pastores hoje, da responsabilidade de cada um de nós como santos separados, é desempenhar o serviço do Senhor. E qual é o serviço aqui? Qual que é a diaconia? É o que todos nós temos que fazer, edificar o corpo de Cristo. É aqui que eu chamo a atenção de você sobre quem e sobre o que está edificado. Se nós estamos entendendo que a edificação é do corpo de Cristo, nós não podemos fugir da responsabilidade. Quando a gente descobre qual é o alicerce e eu não participo da execução dessa obra, só tem duas alternativas, só tem duas. Ou eu não faço parte desse corpo, e por isso não me incomoda,
ou eu não entendi ainda do que se trata esse serviço. Só tem duas alternativas. Então, ou eu não faço parte do corpo, que espero no Senhor que eu faça parte do corpo. Então, quando não estou fazendo, eu espero que eu esqueci e que eu ainda não entendi e que eu preciso voltar e entender que eu preciso fazer algo para a edificação do corpo de Cristo. E aquilo que a gente ouviu aqui que o Jason falou, não é só aqui na igreja, irmãos. É onde? É lá no trabalho, é lá na escola, é lá na rua, é com os amigos, é com os parentes, intencionalmente edificando o corpo de Cristo, usando as oportunidades que nós temos para falar do que é o corpo para essa edificação. No processo dessa construção, é essencial que nós, cada um de nós, os santos, tenhamos a certeza do nosso papel. A decisão de Jesus de preparar pessoas é para que estes santos estejam preparados para o seu serviço, preparados para a execução do projeto perfeito. E aqui o projeto perfeito diz aqui no versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aqui se traduz a perfeição do projeto, o processo de santificação que todos os elementos do corpo devem seguir. A unidade da fé, o pleno conhecimento, a perfeita varonilidade, que é o quê? Que nós cheguemos, na NVI diz, a perfeita maturidade, cheguemos à maturidade de homens perfeitos, homens e mulheres perfeitos, que nós não vamos chegar aqui, mas nós temos que estar focado o quê? Prossigo para o alvo, o que Paulo diz lá, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Nós temos que andar perseguindo uma perfeição. Quando nós vamos atingir essa perfeição? Só na glória. Mas a nossa vida aqui é o quê? É um constante aprender para edificar. E quando a gente fala de corpo, irmãos, o que é interessante é que o versículo 13, ele começa dizendo, até que alguns cheguem. Não, ele diz até que todos. Olha que responsabilidade que eu tenho, que você tem. Eu buscar uma vida de santificação vai refletir na vida do Felipe, que vai refletir na vida da Adriana, que vai refletir na vida da Pamela, que vai refletir na vida do Jeff, e assim por diante, cada um de nós, um vai refletindo na vida do outro, e a gente vai edificando uns aos outros, e o corpo como um grande corpo, porque corpo é o que, irmãos? É uma coisa só. Não tem um corpo que você fala assim, não, olha lá o cara lá, olha o dedinho, ficou lá para trás. Não, irmãos. Você volta lá e pega seu dedinho, não pega? Deveria. Não vai deixar o dedinho para trás. Vai o corpo inteiro, vai todo mundo. E é isso que nós temos que fazer, é essa consciência que nós devemos ter. Quando você vê um irmão com dificuldade numa área, você foi lá, conversou com o pastor, vai lá e ora com o irmão. Ora pelos irmãos. Porque nós precisamos ser edificados como corpo, para que a gente possa alcançar o quê? A unidade da fé, o pleno conhecimento, a perfeita varonilidade, essa maturidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós vamos atingir? De novo, aqui não, mas olha só, vou ler só mais um texto fora desse texto aqui, Filipenses 3, 12 e 14. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, que Paulo diz aqui, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e que esquecendo das coisas que atrás ficam, avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós só podemos ser considerados perfeitos se estamos em Cristo. Quando somos ensinados sobre a pessoa de Jesus, nós temos o pleno conhecimento de quem Ele é, do que Ele fez, do seu alicerce colocado para chegarmos até aqui. Quando entendemos o que Deus fez e Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, nosso esforço deve ser pela busca da santificação. A responsabilidade que nós temos hoje, irmãos, é a responsabilidade de crescermos como corpo e de crescermos
para alcançar as outras pessoas. Os últimos três versículos aqui. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e se isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticarmos. Porque nós somos salvos pela graça, somente pela graça. Então nós temos os pedreiros, nós temos a prática, a execução, nós temos o projeto perfeito. E quando nós entendemos isso, nós assumimos uma responsabilidade diferente. Eu não ia trazer essa ilustração, porque eu pensei nela hoje de manhã, mas eu vou correr o risco. Todo mundo viu a história do submarino dessa semana? Como é que aquele submarino podia ser aberto? Vocês viram isso? Por fora. Sabe alguém que está em pecado lá fora, hoje? Lá fora, agora? É como se ele estivesse dentro desse submarino. Todo mundo ficou comovido? Nossa, eles morreram, implodiu, sei lá. A gente não fica comovido com as pessoas que estão afundando lá fora. A gente olha e fala assim, ele está em pecado. Não é comigo mesmo? E ele está lá afundando. Só que ele não vai chegar no Titanic, irmãos. Ele vai chegar no inferno. A responsabilidade que a gente tem como crente hoje, como parte desse corpo aqui, é a gente ir lá, tirar os parafusos, tirar a tampa e falar assim, eu preciso te falar da palavra. Eu preciso que você ouça isso. Se a gente tiver esse entendimento, a gente faz a analogia. Você não ficou desesperado não de pensar, os caras estão afundando lá, eles vão morrer. Acabou o oxigênio. Quanto tempo de oxigênio a gente tem aqui, você sabe? Se Deus disser hoje aqui, vou tomar hoje você, acabou a vida para você. A gente acha, na nossa audácia, que a gente tem o quê? Tô com 42, tenho mais uns 30 anos aí. Irmãos, eu posso sair ali, atravessar a rua, comer uma pipoca, engolir com milho, travar e acabou. Tem as mortes mais absurdas, que são instantâneas. A gente fala, nossa, que tragédia, não deu nem tempo de falar para Jesus para ele. Não deu nem tempo de evangelizar a pessoa. Se a gente entende a nossa responsabilidade, a gente não fica esperando. Mas, irmãos, com amor, com calma, com tranquilidade, falar da verdade, a gente não precisa bater na pessoa. A gente pode falar com amor, com o mesmo amor que Jesus falava, da mesma forma com que Paulo falava. Óbvio que tem momentos que vai ter que falar mais duro, mas aí você chama o Pedro e fala, Pedro, tem que falar tal coisa com aquela pessoa ali, e deixa que ele vai lá e fala, como pastor ele fala. Mas como membros do corpo a gente tem a responsabilidade de falar. Então não espera o navio da pessoa afundar lá, o submarino ficar lá. Fala enquanto há tempo. Nós somos participantes da busca de uma unidade, de uma construção perfeita em Cristo Jesus. Eu tenho essa responsabilidade, irmãos. A minha esposa tem essa responsabilidade. Meus filhos têm essa responsabilidade. Cada um de nós, cada um dos irmãos aqui tem essa responsabilidade. Nós fazemos parte de um projeto perfeito. É algo estranho, porque se eu não fizer nada, Deus vai realizar a obra através de outras pessoas. Mas por que não desfrutar dessa oportunidade de transformar a vida de alguém com a palavra do Senhor Jesus Cristo? Deus abençoe os irmãos, que os irmãos tenham uma semana abençoada e que a mensagem do Senhor Jesus possa chegar em outras pessoas através da sua vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, estudarmos a Tua Palavra, refletirmos sobre esse texto e que cada um possa assumir a sua responsabilidade de falar, de edificar o corpo de Cristo com a sua própria vida, Senhor. Nós agradecemos porque de uma forma que nós não entendemos, ó Pai, o Senhor escolheu cada um de nós, nós somos salvos pelo sangue de Jesus e que a nossa vida possa ser diferente
das outras vidas, ó Pai, porque o Senhor está conosco, Teu Espírito Santo tem nos consolado, tem nos advertido, que possamos estar sensíveis para ter uma vida edificada a cada dia, ó Pai, de acordo com a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti e agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, obrigado, hein? Ninguém respirou aí? Obrigado.